Olá, bem-vindos ao SC Acontece. Primeiro ano de feriado nacional no Dia da Consciência Negra e é marcado por manifestações culturais em Florianópolis. Trabalho infantil. Dados do IBGE apontam que mais de 40 mil crianças e adolescentes ainda trabalham no estado. Vamos falar de alerta para tempestades e outras informações. É a partir de agora, vem com a gente. Boa tarde para você. Feriadinho chuvoso por todo o estado e tem alerta de temporal e chuva forte para os próximos dias. E sobre isso a gente fala ao vivo agora com a Gabriela Mariotto, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Gabi. Oi, Grazi. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. A Defesa Civil, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil aqui do Estado, alertou ontem, a partir de ontem à tarde até sexta-feira, para tempestades, chuvas fortes e mar agitado em praticamente todas as regiões aqui do Estado. A previsão era de acumulados que chegassem até 150 milímetros de chuva em algumas regiões. Hoje a gente já registrou 180 milímetros de chuva na cidade de Praia Grande, no litoral sul aqui do estado, e também 90 milímetros de chuva no Morro dos Cavalos, uma região que costuma ter deslizamentos de terra. Por isso a gente veio aqui conversar com o meteorologista Caio Guerra. Caio, explica pra gente agora quais são as regiões que precisam de mais atenção hoje, nessa quarta-feira, e também para os próximos dias. Boa tarde. Boa tarde a todos. As regiões com maior risco hoje ficam entre a Grande Florianópolis e o Litoral Sul, regiões onde já tiveram acumulados bastante expressivos, como você colocou, e deve continuar chovendo ao longo do dia. Essa chuva persistente deixa o solo encharcado e traz esse risco para deslizamentos, assim como também traz muitos alagamentos nessas regiões. Então é muito importante não enfrentar essas áreas alagadas, né? Nas outras regiões do estado temos diferentes riscos. No Grande Oeste, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte, durante a tarde podem se formar tempestades. E aí vem com rajadas de vento e alagamentos também pontuais. A chuva persistente segue na quinta e na sexta-feira, mas aí muda um pouco a região, fica entre a Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte, mas também mantendo esse risco para alagamentos e deslizamentos ao longo da semana. Perfeito, Caio. Muito obrigada. E a gente vai continuar aqui atualizando toda essa situação aqui no estado e a gente relembra aqueles cuidados básicos para as pessoas tomarem cuidado para não estarem em áreas com risco de deslizamento e também com risco de alagamentos. Grazi, volto com você. Muito bem, Gabriela Mariotto, obrigada aí pelas atualizações. Lembrando, claro, que então essa chuva permanece até o fim de semana e vale todo o cuidado sempre. Hoje é a primeira vez que o Brasil inteiro vai parar para celebrar a consciência negra. O dia de hoje foi escolhido por ser a data de morte de Zumbi dos Palmares, ícone da resistência contra a escravidão no Brasil. A consciência negra é marca em diversos traços da cultura brasileira. E aqui em Santa Catarina, uma das marcas mais expressivas da cultura afro-brasileira é formatada em música e arte. Santa Catarina tem o único Olodum fora da Bahia. Um dia repleto de reflexão e diversão. Para a Helena, os eventos na Escola Olodum Sul são assim. E também uma oportunidade de reafirmar o papel fundamental da educação para conhecer mais sobre a cultura. Eu acho que o Olodum é um lugar onde a gente pode aprender sobre outras coisas além do que ensina na escola, porque eu aprenderia mais sobre a minha cultura, sobre meus antepassados e sobre minhas raízes. Inaugurada em 2022, a Escola Olodum Sul, no continente da Grande Florianópolis, é a primeira unidade do Olodum fora de Salvador. Dezenas de crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social são atendidas no contraturno escolar. O Rafael é uma delas. A gente faz um monte de coisa, a gente faz poesia, a gente faz às vezes dança. Com atividades que vão desde cidadania, educação ambiental, até artes, música, jogos e esportes, a Escola Olodum Sul se tornou um espaço vital
de resistência e transformação. Várias crianças, vários adolescentes, vários adultos já se percebem modificados por essa possibilidade de se inserir e de redefinir suas vidas em termos de ultrapassar aquelas situações em que eles viviam e que acreditavam ser o destino de suas vidas. Ao longo deste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o público terá a chance de conferir diversas apresentações que expressam a diversidade cultural. As atividades artísticas de ensinamento, balé, né? a dança da capoeira, também, que é a luta de resistência. Teremos o hip hop, que também é uma modalidade de resistência cultural. Essa escola, ela reúne como uma demonstração da pujança colocada, mas, ao mesmo tempo, ela denuncia o abandono institucional, o abandono de Estado para o desenvolvimento humano dessas populações que estão à mercê, que estão querendo uma oportunidade para que consigam prosperar adequadamente nos estudos. Um projeto muito necessário e muito importante que acontece aqui em Florianópolis. Intervalo rapidinho no SC Acontece, não saia daí. Estamos de volta e o assunto agora é o trabalho infantil, que tem diminuído em Santa Catarina, segundo o IBGE. Mesmo assim, mais de 40 mil crianças e adolescentes ainda trabalham no estado. Os dados são do IBGE, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O cenário apontado é de queda no trabalho infantil em Santa Catarina. O levantamento aponta que no ano passado, 41 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em Santa Catarina. A queda nos números está relacionada ao aumento do número de pessoas beneficiadas por programas sociais e as políticas públicas de combate ao trabalho infantil. Em 2016, pouco mais de 60.700 crianças e adolescentes trabalhavam, número que teve um leve crescimento no ano seguinte e chegou a 61.742 pessoas nesta condição. Em 2018, houve redução para 58.574. Em 2019, a redução foi ainda maior, chegando a cerca de 48.400. Na pandemia, houve crescimento e em 2022, Santa Catarina contava com quase 60 mil crianças e adolescentes que trabalhavam. O Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina publicou uma análise sobre a queda dos indicadores. O primeiro deles é a questão da renda das famílias, particularmente as famílias mais pobres. Via de regra, não é uma opção a criança ou adolescente ir para o mercado de trabalho de maneira precoce. A maioria, de fato, quer continuar os estudos. Só que, às vezes, se impõe à família, principalmente as famílias mais pobres. Um segundo fator é a fiscalização, porque além das famílias acabarem não cuidando ou mesmo incentivando as crianças e adolescentes a trabalharem, é função do poder público fazer a fiscalização para que isso não aconteça. Esse papel ele é atribuído principalmente para a Auditoria Fiscal do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho também atua nesta área, por meio de cartilhas sobre as situações em que o trabalho dos menores é permitido. O órgão também orienta a população a buscar os canais de denúncia para combater a prática. Ela precisa ser combatida, houve uma redução, não foi tão significativa assim, e essa redução foi graças às políticas públicas, especialmente do governo federal, que a ampliação dos benefícios assistenciais, do programa de família, do programa Bolsa Família, mas é uma luta constante. Nós precisamos erradicar o trabalho infantil. Em Santa Catarina, precisamos erradicar o trabalho infantil no Brasil. O COSUD, reunião do Consórcio de Integração dos 7 Estados do Sul e Sudeste, começa amanhã em Florianópolis e segue até sábado. As inscrições já estão abertas. Santa Catarina cedia mais uma reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, com temas que abordam segurança pública, meio ambiente, economia, saúde, educação e desenvolvimento humano. O encontro reforça o compromisso de cooperação entre os 7 estados participantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Juntos, estes estados representam mais de 114 milhões de brasileiros, aproximadamente 56,5% da população, e respondem por cerca de 70% do PIB nacional. No COSUD anterior, que aconteceu no Espírito Santo, os 7 governadores decidiram que são 7 câmaras temáticas. Antes a gente tinha um grande número de grupos de trabalho. E então, a partir dessa definição e organização disso, a Secretaria do Planejamento traz uma metodologia para essas câmaras temáticas. A linha lógica é reunir e apresentar aos governadores quais são as propostas. Como o nosso é o primeiro, a gente está num misto de ajustar os grupos de trabalhos anteriores, as discussões que tinham vindo, embalar, ver quais estão mais maduros, qualificar e levar para os governadores. A expectativa é que essas 7 câmaras continuem trabalhando durante os eventos do COSUD e no próximo COSUD, que provavelmente é do Paraná, já tenha-se uma apresentação do que o grupo de trabalho e a Câmara Temática traz para os governadores para eles tomarem a decisão. Cerca de 500 servidores públicos dos estados do Sul e Sudeste estão sendo esperados nesta edição, que já está com inscrições abertas. A gente fica por aqui. Um excelente feriado a todos e até amanhã ao 12h45. Tchau, tchau.